Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje eu vim gravar uma aula para vocês justamente sobre o tema que nós estávamos trabalhando, que são os alimentos. Para isso, vamos recapitular tudo o que a gente já viu e quais são as diferenças entre os alimentos. Então, os alimentos, eles servem justamente como a sobrevivência daquela pessoa. Importante a gente pensar, os alimentos não servem para enriquecer, ou seja, quando eu vou calcular esses alimentos, eu preciso verificar quanto que essa pessoa necessita para sobreviver e não para ficar rica. Então, o alimento, mesmo que a pessoa que vai pagar, o alimentante, ele vai ter uma condição maior de vida, como no caso, por exemplo, do Gustavo Lima, que trabalha, que ganha bastante, ou do Wesley Safadão, que até discutimos um pouco sobre isso, que justamente ele tem um valor muito alto de renda, os alimentos eles não podem ser compatíveis com esse valor. Eles vão ser compatíveis também com as necessidades. É claro, importante que eu mantenha um padrão de vida para aquela família. Então, se o pai tem condições de pagar mais, ele consequentemente vai pagar mais. Isso, inclusive, pode incluir as questões relacionadas ao lazer, a pessoas que ajudam aquela família no trabalho. Então, todas essas pessoas estão incluídas aqui no nosso cálculo de alimentos. Então, para saber qual é o valor que os alimentos vão ser definidos. Nesse sentido, eu vou retomar os nossos slides. Então, os alimentos são as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-la pelo trabalho próprio. Ou seja, só recebe alimentos quem não pode ter um provimento pelo seu próprio salário. Então, aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguem trabalhar. Isso se vale também para os cônjuges, então, o ex-cônjuges, né, a partir do divórcio. Então, se eu consigo provar, por exemplo, que o cônjuge, por algum motivo, não consegue trabalhar, ou porque já tem uma idade avançada e não tem mais condições de ingressar no mercado de trabalho, ou por alguma doença grave, ou por qualquer outro motivo, nós podemos fixar alimentos. Esses alimentos podem ser, inclusive, transitórios, ou seja, durante o período em que essa pessoa precisa para ela se recompor. Isso acontece bastante nos divórcios. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem uma fixação de alimentos por um período, então 1 ano, 2 anos, e durante esse período, esses alimentos vão ser pagos até que essa pessoa consiga ingressar no mercado de trabalho, consiga ter um emprego compatível com a profissão que ela deseja exercer. Então, é importante a gente pensar como vai ser fixado. Os alimentos são fixados caso a caso. Então, a gente não pode fixar os alimentos como uma regra geral. Claro, a gente tem parâmetros aqui, como o binômio, como a solidariedade familiar, mas eles precisam ser fixados caso a caso. É um direito social previsto no artigo 5º como um direito fundamental das pessoas, ou seja, todos nós temos direitos aos alimentos e por isso eles são determinados. E nós temos a solidariedade familiar, que é justamente as pessoas da família que têm condições de prestar essa assistência, aqui nós temos um caráter assistencial nos alimentos, eles vão ser responsáveis por pagar esses alimentos. Está previsto lá no artigo 1694, caput do Código Civil, a nossa previsão dos alimentos, da solidariedade. E os alimentos entre os cônjuges, como nós falamos, eles têm caráter excepcional, ou seja, não são em todos os divórcios, por exemplo, que vão ser fixados alimentos entre os cônjuges. Apenas aquelas situações em que a pessoa não tem condições de voltar ao mercado de trabalho, ou também no caráter provisório, então a pessoa ela tem condições de voltar ao mercado de trabalho, mas não imediatamente, ela precisa fazer uma nova formação, ela precisa de um tempo para isso. Então a gente pode fixar desta forma. Mas hoje em dia já adianto para vocês que é muito raro a gente ter essa fixação. Não é uma coisa tão comum como já foi no passado. Antigamente, sempre no divórcio tinha fixação. Hoje em dia, tanto pela idade das pessoas como pela alta expectativa de vida, é mais difícil, embora a gente ainda consiga ter essa fixação. Mas quando os casais eles se divorciam mais jovens, assim, abaixo dos 60, 50 anos, já é mais difícil, principalmente se eles já têm uma formação, uma graduação no currículo. Então, a gente tem que verificar justamente essa possibilidade. Nós temos o binômio necessidade e possibilidade, ou seja, as necessidades daquele que vai receber e as possibilidades daquele que vai pagar. Isso precisa ser levado em consideração
E lembre-se, eu, inclusive, na minha prova da OAB, tive uma questão exatamente sobre o binômio necessidade e possibilidade. Então, ele é essencial aqui para o estudo de vocês. Vocês precisam lembrar do binômio necessidade e possibilidade. Sempre lembrem-se desse binômio, que é a chave para a gente conseguir fixar esses alimentos. Alguns autores ainda incluem o binômio, o trinômio, na verdade, razoabilidade. Então, eu teria a necessidade daquele que vai receber, as possibilidades daquele que vai pagar e a razoabilidade para levar em consideração esse equilíbrio dentro dos alimentos e eu consiga efetivamente pagar esses alimentos. A fixação dos alimentos em 1/3 do salário não consta em lei, então a gente não tem essa previsão. Lembrem-se que essa previsão ela ocorre apenas nas hipóteses em que há uma dívida que não alimentaram. E daí sim existe a possibilidade de a gente conseguir bloquear até 1/3 do salário da pessoa. Mas essa não é a regra aqui nos nossos alimentos. Então, eu posso ter uma fixação. Inclusive, eu tenho casos que eu já atuei em que é uma fixação, por exemplo, de 50% do salário da pessoa. Se os filhos têm essa necessidade, vai ter que ser fixado. Principalmente se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tem alguma situação excepcional que precisa de um tratamento médico. Como no caso, você tem um filho com deficiência que precisa de um tratamento, uma psicológico, uma fisioterapia, então uma terapia ocupacional, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, entre os filhos, nós precisamos pensar num equilíbrio, numa igualdade entre eles, mas se um necessita mais, ele vai receber mais do que o outro. Então, isso tem que ser equilibrado, não pode um se beneficiar, é sempre as necessidades desse filho. Então, o que o filho precisa vai ser levado em consideração aqui quando nós estivermos calculando a razoabilidade desses alimentos. Então, necessidade e possibilidade que está na lei como regra e a razoabilidade que é entendida pela doutrina e que também serve como cálculo aqui nos nossos alimentos. Então, eles vão ser importantes. Eles têm que ser fixados em juízo. Então, os alimentos precisam ser fixados em juízo. Eles não podem apenas ser compactuado entre as partes. Claro que a gente pode fazer um acordo e, se tiver uma razoabilidade nesse acordo, pedir homologação judicial. Mas lembre-se que quando a gente estiver falando de um incapaz, eu preciso de uma homologação judicial, eu preciso da intervenção do Ministério Público. Então, eu tenho que levar em consideração isso, tá? Eu não posso, de forma alguma, fixar isso só de combinado de boca. Não vai valer. Então, eu preciso fixar judicialmente esses alimentos. Eu fixo judicialmente e, com isso, eu tenho esse título executivo judicial que eu posso, caso ocorra, por exemplo, de implemento, eu consigo justamente a execução desses alimentos. E aqui, inclusive, se enquadra a questão da prisão civil no caso de dívida de alimentos, desde que eu tenha dívida de até 3 meses. Então, é importante que a gente fixe. O combinado não sai caro, mas precisa ser homologado aqui em juízo. Então, fixação desses alimentos. Os alimentos, eles precisam ser fixados em juízo para que a gente tenha uma validade. Quais são as características essenciais aqui dos nossos alimentos? É um direito personalíssimo, não se transmite aos herdeiros, é apenas entre aquelas partes. Se, por exemplo, alguma das partes falecer ou não conseguir mais pagar aqueles alimentos, a gente vai ter que ter uma nova fixação desses alimentos, mas é entre essas partes, isso não tem influência em relação a outra pessoa. Se no caso do falecimento, por exemplo, o meu herdeiro, ele vai ser a pessoa que vai me substituir nos alimentos, ele que vai ter que pagar. Eu vou ter que ter uma nova fixação de alimentos. Eu não posso aproveitar aquela fixação de alimentos que já existia, ela não é transmitida. Eu vou ter que fazer uma nova fixação de alimentos aqui para o herdeiro. Temos como característica a reciprocidade, ou seja, o parente mais próximo exclui o mais remoto, conforme o artigo 1696. A irrenunciabilidade. Eu não posso abrir mão dos meus alimentos. O que eu posso? Eu posso não fixar os alimentos, mas nunca não abrir mão deles. Então, eu posso não fixar eles naquele momento, porque não há necessidade, mas eles sempre vão existir, o meu direito aos alimentos vão existir e eu posso fixar caso exista uma nova situação, caso se altere essa situação.
A gente tem uma obrigação divisível ou solidária, conforme o artigo 1696 e 1697. Então, a gente tem essa discussão se seria divisível ou solidária. O STJ tem entendido que cabe aos réus da demanda, ou seja, no caso dos pais, chamarem os avós aqui de forma solidária, né, nesses alimentos. Então, aqui é um debate se seria ou não, qual seria essa característica, e justamente a gente tem essa possibilidade de chamar os avós, caso os pais não consigam, então é importante. Os avós, eles só vão ser chamados na impossibilidade dos pais. Eles não podem ser chamados porque eles têm mais condições que os pais, de forma alguma. Eles só podem ser chamados quando não for possível, justamente, o pagamento dos alimentos pelos pais. Nesse momento, a gente pode chamar os avós na nossa lide, certo? Então, essas são as principais características relacionadas à nossa obrigação alimentar. Então, a partir daí, nós temos justamente a obrigação de alimentos que está prevista na nossa legislação. E lembre-se, aqui é uma obrigação, lá do direito das obrigações, só que ela é uma obrigação prevista em lei, diferente das outras obrigações. É uma obrigação não sujeita à prescrição. Então, o que significa isso? Eu posso a qualquer tempo precisar, mas se eu já tenho fixado os alimentos, já a fixação, e, por exemplo, não são pagos alimentos, para que eu execute eles, eu tenho um prazo prescricional. Então, a pretensão para a cobrança de alimentos já fixados prescreve em 2 anos, conforme lá a parte geral no artigo 206, parágrafo 3º, certo? Então, esses alimentos, eles são imprescritíveis, não vai correr a prescrição. No caso do meu direito a necessitar desses alimentos, eu pedir a qualquer tempo. Isso não significa que, se eu tenho alimentos vencidos e eu não cobrei, eu posso cobrar a qualquer tempo. Então, é importante pensar. Neste caso, o que acontece? Quando nós temos alimentos em relação a um incapaz absoluto, então absolutamente incapaz, eu não vai correr essa prescrição. Então, essa prescrição não vai, mesmo que seja uma prescrição da cobrança dos alimentos. Então, no caso de uma execução de alimentos, ela não vai prescrever. Portanto, só terá a prescrição iniciada com 16 anos. Entretanto, não corre, isso lá da parte geral, vocês devem se lembrar lá na nossa aula de parte geral, que não corre entre ascendente e descendente durante o poder familiar a prescrição, conforme o artigo 197, inciso 2º da parte geral do Código Civil. Então, só se inicia com 18 anos essa prescrição da cobrança dos alimentos, não a obrigação alimentar. Então, a obrigação alimentar, ela existe e ela pode ser fixada a qualquer tempo, se houver necessidade. Então, se hoje eu consigo trabalhar, tenho condições, daqui a pouco sou acometido por um mal súbito, por alguma... mal súbito não, né? Mas alguma doença muito grave, algo que eu não consiga, de fato, sobreviver sozinho pelas minhas próprias economias, eu posso requerer alimentos a algum parente. Essa minha obrigação, ela não prescreve, eu posso isso a qualquer tempo. Mas a prescrição, ela vai correr contra a cobrança dos alimentos. Então, a gente tem prazo de até 2 anos para entrar com a execução de alimentos. Sempre, importantíssimo isso. A emancipação já inicia a prescrição. Então, lembre-se das hipóteses de emancipação: voluntária, legal e judicial. Todas elas, a partir desse momento, a pessoa se torna plenamente capaz, e com isso nós vamos ter a prescrição correndo contra essa pessoa, inclusive se for o caso de uma pessoa que tinha um poder familiar. Então, durante o poder familiar, por isso que foi importante a gente estudar o poder familiar, durante o poder familiar, a prescrição não vai correr. Ela vai correr apenas após o poder familiar, após a extinção. Então, para vocês lembrarem mais fácil, pensem assim: se há extinção do poder familiar, começa a correr a prescrição, tá? Se o poder familiar se extinguiu, a gente tem já a prescrição correndo contra essa pessoa. Então, eu posso, com 19 anos, 11 meses e 29 dias, ajuizar uma ação de execução, pedindo a cobrança de todos os alimentos durante a minha vida inteira. Com 20 anos e 1 dia, eu não posso mais, porque correu a prescrição, que é de 2 anos, certo? Isso aqui é para execução, não para fixação. A fixação não tem prescrição, ou seja, a qualquer tempo eu posso fixar esses alimentos e a partir daí vai correr minhas parcelas
relacionadas a essa obrigação alimentar, certo? Então, é importante a gente lembrar disso. Então, na ação de alimentos, a gente tem a fixação, a gente tem a execução, temos, por exemplo, a revisão e a exoneração dos alimentos, que podem, dependendo da situação, ocorrer. É uma obrigação insensível e inalienável, ou seja, não pode ser objeto de uma cessão gratuita ou onerosa, serem vendidos, serem alienados de forma alguma. Por quê? Porque é uma obrigação personalíssima, ou seja, é para a sobrevivência. Eu não posso, se eu estou alienando, eu estou cedendo, por exemplo, minha obrigação alimentar, significa que eu não tenho necessidade desses alimentos. Então, ela deve se extinguir. Uma obrigação incompensável, aqui a doutrina divide se eu poderia compensar com outra obrigação, poderia compensar com outra coisa, então tem uma divergência doutrinária se seria incompensável ou não. Uma obrigação impenhorável, então eu não posso penhorar os alimentos, por exemplo, de outra pessoa, se a pessoa está me devendo, eu não posso penhorar os alimentos, porque é sobrevivência, caráter assistencial, ok? Eu não posso penhorar algo que serve para a sobrevivência dessa pessoa. Então, é impenhorável essa obrigação. Irrepetível, ou seja, não pode ser restituído dos valores pagos indevidamente. Aqui é aquele caso sempre polêmico, que a gente sempre discute bastante, bem polêmico, que é no caso, por exemplo, dos alimentos gravídicos. Eu paguei os alimentos gravídicos porque eu achei que era o pai. Nasceu a criança, eu fiz o DNA e descobri que eu não sou o pai. Eu paguei alimentos durante 9 meses. Será que eu posso ou não pedir a devolução desses alimentos? Não posso. Não posso restituir o valor pago indevidamente. Ou no caso, por exemplo, eu paguei alimentos quando eu fui fazer DNA por antecipação de tutela, fiz DNA, descobri que não sou pai, não posso pedir a devolução, tá? É irrepetível, desculpa. Então, não posso devolver esses alimentos de forma alguma. Eu sei que às vezes parece, ai, nossa, mas a pessoa enganou. Não, os alimentos, eles só vão ser fixados justamente quando tiver muitas evidências de que, de fato, aquela pessoa pode ser pai ou mãe dessa pessoa. Então, a gente não tem essa questão, mas claro que pode acontecer, tem vários casos de famosos, até o caso do Tiago, que foi para a fazenda, a gente comentou bastante, que ele pagou alimentos e a pessoa não quis pagar, não quis fazer o exame de DNA, então será que ele poderia ou não pedir a devolução desses alimentos? Não pode, tá? Então, não posso pedir a devolução dos alimentos nunca. É uma obrigação intransacionável e não sujeita à arbitragem, então, não posso ir para um tribunal arbitral pedir a fixação desses alimentos, porque a gente pode fazer uma mediação, mas eu preciso da homologação judicial, tá? Lembre-se sempre disso. A gente tem que ter homologação judicial aqui, então, eu posso fixar nos alimentos, numa mediação, principalmente a gente tem mediações que podem ser feitas inclusive judicialmente, mas eu não posso me sujeitar à arbitragem nessa fixação, ela tem que ser fixada pelo juiz ou por meio de uma mediação e homologada judicialmente, porque o Ministério Público vai ter que intervir neste caso. E é uma obrigação intransmissível, conforme o número 7 das jurisprudências em tese do STJ, que cabe ao espólio saldar apenas o débito anterior à morte. Então, a obrigação de alimento ela não se transmite. O que acontece? Eu preciso, quando falece, por exemplo, a pessoa que está pagando alimentos, tá? O alimentante, ele faleceu e ele tem uma dívida alimentar, o espólio, ou seja, os herdeiros, né? O espólio seria antes da gente ter a partilha, mas os herdeiros que vão representar o espólio dessa pessoa, eles vão ter que saldar o débito antes da morte. Eles vão ter que pagar o débito alimentar se a pessoa estivesse devendo alimentos. Mas eu não posso transmitir a esses herdeiros. Eles não vão ter essa obrigação de alimentos. Eles podem ter, daí eles vão precisar ajuizar uma ação de fixação de alimentos para ter essa obrigação, tá? Mas como regra eles não vão substituir. Então aqui a gente não tem uma substituição de titularidade nesta obrigação de alimentos, ok? Então é importante a gente pensar nessas características, porque a partir do momento que eu sei as características relacionadas aos alimentos, eu consigo identificar melhor esses alimentos.
Os alimentos, eles podem ser legais, ou seja, aqueles decorrentes da lei, conforme o artigo 1694, tá? Então, aqueles que, de fato, a gente tem essa fixação, e os convencionais, como no caso de um contrato, um testamento ou um legado. Então, aqui, o artigo 1694 é o artigo da solidariedade familiar. Então, tendo em vista que nós temos esse parentesco, nós temos essa obrigação, de fato, de ser solidários em relação a isso, certo? Então, é importante lembrar da solidariedade familiar aqui na fixação dos nossos alimentos. E a convencionalidade é quando nós combinamos e convencionamos, de alguma forma, o pagamento desses alimentos, como por meio de um contrato, testamento ou legado, que eu posso também. No caso dos convencionais, não cabe a prisão civil, tá? Apenas na hipótese dos legais, que é a hipótese da solidariedade familiar. E os alimentos que têm caráter indenizatório, ressarcitórios ou indenitários, que é aqueles decorrentes de ato ilícito. Então, aqui é a responsabilidade civil. Por exemplo, no caso do homicídio, que as pessoas de que a morte dependiam, que do homicídio que as pessoas que do morto seria nesse caso, né? Que a gente tem um erro, desculpa, pessoal, mas que o morto dependiam. Então, como por exemplo, eu estava dirigindo e tive um acidente, infelizmente, uma situação alheia à minha vontade, a pessoa faleceu. Essa pessoa tinha filhos e ela pagava alimentos aos filhos. Aqui eu vou ter a fixação de uns alimentos de forma indenizatória, porque como essa pessoa não vai conseguir manter essa obrigação de alimentos em relação aos filhos, quem vai ter que pagar sou eu, certo? Então, eu vou ter que pagar essa obrigação de alimentos. Isso está fixado lá no artigo 948, inciso 2º do Código Civil, relacionado à responsabilidade civil, lucros cessantes. Neste caso aqui também não cabe a prisão civil, ela cabe apenas decorrentes dos alimentos legais. Então, neste caso, também não cabe. Mas todos eles são alimentos e vão ser levados em consideração todas as regras que a gente viu anteriormente, inclusive o binômio necessidade e possibilidade, inclusive a característica de ser personalíssimo. Então, tudo isso é levado em consideração aqui nos nossos alimentos, certo? Então, é importante lembrar disso. Então, ainda que os alimentos, eles não sejam alimentos legais, eles também levam em consideração todas as características que nós vimos aqui na aula de hoje. Esse indenizatório, ele pode ocorrer também em outras circunstâncias, desde que eu tenha efetivamente uma responsabilidade civil decorrente. Então, ele vai ser fixado em juízo por conta dessa responsabilidade civil. Nós temos eles classificados como civis, ou seja, quando eu mantenho o status quo antes daquela necessidade de alimentos, como, por exemplo, o pai que se divorcia, ele precisa manter aquele status que a criança tinha quando ainda era casado com a genitora ou genitor. Aqui eu falo pai, mas pode ser a mãe também, tá? A mãe também tem que fixar alimentos. A gente tem que ter as duas, a genitora e o genitor vão ter a fixação dos alimentos. E eles também podem ser indispensáveis, naturais ou necessários, ou seja, somente indispensável à sobrevivência da pessoa com dignidade, que era aplicável quando o cônjuge culpado não podia requerer os alimentos. Então, aqui a gente não tem mais essa aplicação, mas ela ainda existe na lei. Eu preciso ensinar vocês, porque vocês vão, quando forem estudar alimentos, vocês vão ver justamente ainda essa característica está na lei ainda. Mas a gente tinha o quê? A gente tinha a previsão do cônjuge culpado, a gente tinha que verificar quem foi o culpado pelo divórcio. Se eu verificava que aquele cônjuge culpado, ele foi culpado pelo divórcio, ele não vai ter um alimento que seria um alimento civil, como a manutenção do status ainda casado, como o casado fosse. Aqui não, a gente vai ter apenas o indispensável para a sobrevivência, e não o que seria a vida da pessoa. Porque, como regra, a gente tem que pensar, eu não posso baixar muito o padrão de vida dessa pessoa. Então, se a pessoa, quando casada, ela recebia um valor, ela tinha um padrão de vida, ela frequentava o colégio X, não posso me divorciar, por exemplo, trocar de colégio a criança. Então, isso a gente não pode permitir, né? O divórcio não é motivo para justamente baixar o padrão de vida dessa criança. Mas nós tínhamos essa previsão dos indispensáveis
quando o cônjuge era culpado. Hoje não se verifica mais a culpa no divórcio, então, embora ainda exista, é importante que vocês saibam, a gente não aplica essa regra porque não há mais a culpa no divórcio, ela não é levada em consideração aqui na fixação dos alimentos. Os alimentos próprios são aqueles em espécie, que eu vou, então, pagar efetivamente as questões, os impróprios é a pensão alimentícia, vou pagar o valor. Os definitivos é quando eu tenho um acordo de vontade ou uma sentença judicial que vai encerrar aqui, que vai poder, inclusive, transitar em julgado. Tá? Então, é o definitivo, quando de fato aquele valor é o valor de alimentos. E nós temos os provisórios, que são os fixados de imediato, como em sede de antecipação de tutela. Então, geralmente, quando a gente ingressa com uma ação de alimentos de fixação, tem que ter a antecipação de tutela, porque aqui tem um caráter assistencial, uma urgência, e por isso eu preciso fixar em antecipação de tutela de forma imediata. Então, a partir do momento que a juização na sequência, logo em seguida, a gente já consegue essa antecipação de tutela por conta dessa característica de urgência, porque é para a sobrevivência dessas crianças. E temos ainda os provisionais, que são os fixados em outras ações que não seguiram o rito especial mencionado. Então, que eu posso ter uma fixação em uma outra ação, tá? Então, que não seguiu o rito da nossa ação de alimentos, mas que houve a necessidade dessa fixação, que são os previstos lá no artigo 1706, em caráter de urgência. Então, eu posso, de forma urgente, ter que fixar esses alimentos provisionais. Então, essas são algumas espécies de alimentos que nós temos na nossa legislação. A obrigação de alimentar é extinta quando atingirem a maioridade, porém não de forma automática. Então, eu preciso de uma ação de exoneração, importantíssimo. Tem gente que acha que o filho fez 18, ponto final, eu não tenho mais obrigação de alimentos. Está errado. Posso até ser executado e preso, inclusive, se eu pensar dessa forma. Eu tenho que ter uma ação de exoneração, conforme a súmula 358 do STJ. Então, esses alimentos podem continuar se trata de um filho universitário. Então, no caso da pessoa, se ela estiver estudando, estiver um filho universitário, eu vou estender essa obrigação de alimentos durante o período em que essa pessoa está estudando, certo? Então, é importante que a gente pense disso. A gente vai estender aqui os alimentos também aos filhos durante o período da universidade, da graduação. Então, os pais ainda têm essa obrigação, o assistente. Isso já está nas jurisprudências em tese do STJ, no item 4, edição 65. E com a extinção, e se extingue esse casamento, isso é importante, sempre brinco, né? Vocês já sabem que eu brinco bastante, que é importante, mais importante que passar para trás é passar para frente o ex-cônjuge. Nunca esqueçam disso, porque a extinção dos alimentos se dá com casamento, união estável ou concubinato do credor dos alimentos. Ou seja, está lá no artigo 1708. O que significa isso? Significa dizer que se eu passei a pessoa, né, mas se a pessoa casou novamente, se a pessoa tem um novo relacionamento, uma nova união estável, a obrigação de alimentos vai ser dessa pessoa que está com essa pessoa, né? Então vai ser do novo cônjuge e não do antigo cônjuge. Então, a partir do momento que há um casamento, uma união estável ou um concubinato do credor do alimento, estando alimentando aqui, eu vou ter automaticamente essa extinção. Claro que eu vou ter que requerer essa exoneração sempre, 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 sempre. Lembre-se disso depois na prática de vocês. A gente sempre vai ter que requerer a exoneração dos alimentos. Mas a partir do momento que a gente requer e exonera esses alimentos, por conta desse novo casamento ou união estável, se extingue a obrigação alimentar. Não há mais obrigação nenhuma neste caso, certo? Então, lembre-se disso, essa regra é importante. E o STJ já fixou a súmula 309, que diz que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. O que significa isso?
Para que eu requeira efetivamente a prisão civil, esse débito alimentar, ele tem que ser de 1 mês até 3 meses. Se eu tenho um débito alimentar de 4 meses, ele não vai me servir como fundamento numa prisão civil. Eu até posso ajuizar uma execução, já que, né, a gente já estudou hoje que a prescrição é de 2 anos, então eu vou ajuizar essa execução, mas essa execução, ela vai ser uma execução pelo rito ordinário, não vai ser uma execução pelo rito da prisão civil. Então, a prisão civil, eu tenho que ter o débito de até 3 prestações vencidas anteriores. A partir daí, a gente tem efetivamente essa obrigação de alimentos e, com isso, eu consigo a prisão civil do meu devedor de alimentos. Então, se passou desse tempo, eu até posso requerer, mas eu não posso requerer no mesmo processo. Eu vou ter que ajuizar 2 ações diferentes. Uma fazendo a execução dos alimentos pelo rito ordinário e uma pelo rito da prisão civil. A partir do momento que a pessoa ela cumpre esse valor dos 3 meses da prisão civil, ela não vai mais ter essa questão da prisão, não vai estar mais sujeita à prisão. Então, ela vai estar devendo, a gente pode ter o bloqueio, Bacenjude, Renajude, até a carteira de motorista a gente consegue bloquear. Mas eu não vou ter mais essa questão em relação à prisão civil do devedor, neste caso, certo? Então, é importante que a gente pense aqui em relação aos alimentos. A gente tem ainda a súmula do STJ 596, que ela é importante. E a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária. Desculpa, pessoal, fui interrompida na minha gravação, mas tudo bem, vamos seguir. A obrigação dos avós, ela tem natureza complementar e subsidiária, e somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial do seu cumprimento pelos pais, que a gente já falou na aula de hoje. Então, é importante que vocês pensem, o avô, ele não é obrigado imediatamente, ele só é obrigado se há uma impossibilidade dos pais, ainda que parcial. Os pais não conseguem pagar. Então, os pais não têm condições de bancar, eu preciso que aquela criança sobreviva de alguma forma. Com isso, eu posso obrigar os avós. A gente tem efetivamente essa obrigação alimentar dos avós na impossibilidade do pagamento pelos seus pais. Okay? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Então, na impossibilidade total ou parcial do cumprimento desse pagamento pelos pais, eu consigo pedir o cumprimento da obrigação alimentar pelos avós. Antes, quando eu tenho uma obrigação alimentar em relação aos avós, antes de tudo, eu preciso primeiro pedir para os pais. Então, eu não posso de forma alguma pedir direto para os avós. Nunca. Eu vou ter que primeiro pedir a fixação em relação aos pais, verificar se os pais, de fato, eles conseguem ou não bancar esses alimentos, verificar os dois, né? O genitor e a genitora, não é só o genitor, aqui, importante lembrar. E aí, se realmente essa pessoa não tem condições, na sua impossibilidade, a gente consegue ajuizar a ação de obrigação de alimentos em relação aos avós. Isso acontece principalmente quando eu tenho pais que são menores de idade, que já estão sobre o poder familiar dos pais, então os netos também vão ter essa obrigação. E ainda temos a súmula 594, que afirma que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de crianças e adolescentes, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar em situações de riscos descritas no artigo 98 do ECA, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. O que significa isso? O Ministério Público, ele tem competência, tem legitimidade para ajuizar a ação. Então, lembre-se, o Ministério Público em ação envolvendo incapaz, principalmente criança e adolescente, e também pessoas com deficiência, quando nós temos uma incapacidade relativa, o Ministério Público ele vai ajuizar, vai atuar como legitimado ativo. Neste caso, por exemplo, vai ajuizar a ação de alimentos em proveito dessas crianças, mesmo que tenha poder familiar ou não, mesmo que a gente tenha um exercício de poder familiar ou não, como neste caso, ou ele vai atuar como fiscal da lei. Então, os pais vão ajuizar a ação e o Ministério Público vai fiscalizar a atuação desses pais. Tá? Então, é importante que a gente tenha
é essa questão, ainda que eu tenha uma defensoria pública naquele local, mas o Ministério Público, ele precisa atuar neste caso. Então, esses são alguns pontos, a aula de tutela eu vou deixar para a próxima aula para vocês. Então, alguns pontos importantes aqui da questão alimentar, que eu entendo que são características principais, requisitos essenciais aqui em relação aos nossos alimentos. Então, consegui gravar essa aula para vocês não terem prejuízo em relação à matéria, consigam entender. Claro que a gente vai fazer um debate em sala de aula sobre os alimentos, que eu sei que aqui a gente acaba fazendo uma aula mais rápida, porque eu não estou debatendo com vocês, e a gente gosta bastante de debater, de conversar sobre essas temáticas. Vou colocar mais um material de apoio também para vocês estudarem sobre o tema, certo? Então, essa aula dessa semana. Boa semana para vocês e até mais!